florestal, laudo de contratação, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, CACs, os acusados como citados na florestal, defesa preliminar apresentada na florestal, a denúncia foi recebida no gestal, a florestal. Na audiência de instrução, os réus foram interrogados e ouvidas duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, em comum com a acusação. Em alegações finais, o Ministério Público requeriu a condenação dos acusados nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006, com o artigo 288 e 69 do Código Penal. A defesa dos acusados apresentou alegações finais aduzindo em síntese que não restou caracterizado o âmbito subjetivo que caracterizasse a associação. Os acusados são meros usuários, a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, caso a sentença seja condenatória, em caso de condenação também deve ser concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, a aplicação do princípio indúbio pro réu. Requereu por fim a absolvição dos acusados. É o relatório decido. Processo em ordem. Quanto à nulidade dos laudos suscitados pela defesa, não merece prosperar, tendo em vista que a própria quantidade apreendida presume-se pela traficância, uma vez que foram 19 quilos de cocaína e 205 gramas de pasta base. Ademais, foi apreendido na residência de um dos acusados uma balança de precisão tipicamente utilizada para fins de traficância, bem como outros apetrechos. Quanto aos fatos, estes foram descritos de forma clara e sólida, razão pela qual afasto o preliminar arguida pela defesa. Quanto ao laudo de constatação preliminar, foi constatado, utilizando-se de reagente tiocinato de cobalto, obteve-se um resultado positivo para a cocaína. Quanto ao laudo toxicológico definitivo, a florestal dos autos, é claro em descrever a pesquisa químico-toxicológica realizada em riqueza de detalhes, informando que, através de reações químicas gerais específicas, análises cromatográficas, foi constatada a presença de cocaína no material enviado aos exames. A cocaína, seus sais e preparações são capazes de causar dependência psíquica e estão enquadrados na portaria 344 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, lista F1. Quanto a outra substância apreendida, o laudo de florestal narra, feita a pesquisa dos compostos canabinoides, canabinol, canabidiol, tetrahidrocanobiol, pelos processos de duquenóis e mustafato, a análise cromatográfica do material em causa chegou-se ao estado positivo e fere-se, portanto, tratar-se de maconha no laudo. Claro estão que os exames foram realizados de forma correta e precisa, não pairando nenhuma dúvida quanto à potencialidade tóxica das drogas apreendidas. Desta forma, não há que se falar em atipia penal. Quanto à materialidade do delito, esta restou comprovada pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais de constatação preliminar e dos laudos toxicológicos definitivos. Passa ao exame ao delito do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Quanto à autoria, os acusados Eliseu Gonçalves de Oliveira, Zebedeu Cardoso, Vanderlei Carvalho e Robson Garcia do Nascimento negaram a prática delitiva, afirmando serem usuários de cocaína e que a droga já estava dentro do carro, sendo ameaçados. Essa questão não foi tranquila por outro traficante. Verifica-se pelos depoimentos que os réus, na tentativa frustrada de se afastarem do distrito da culpa, alegaram estarem sendo ameaçados por traficantes diversos, sendo obrigados a transportar tal quantia de drogas, o que for afastado pela análise do conjunto probatório no tocante da prova testemunhal. Hernandes, policial militar ouvido em juízo, afirmou que conhece os acusados, são conhecidos dos meios policiais por envolvimento com drogas, acredita que Eliseu tenha assumido a autoria da droga para livrar os outros acusados. Abordaram os acusados, como fazem rotineiramente, com um grande montante de drogas no veículo. Fizeram uso de um cão farejador para encontrar a droga no interior do veículo. Esta mesma testemunha afirmou à florestal que não estava presente no momento da busca e apreensão na residência de Eliseu. Por isso ele se confundiu, ele não estava presente, ele não acompanhou a busca e apreensão na residência de Eliseu. A testemunha Adriana relatou em juízo que Eliseu era seu inquilino, sempre via movimentação estranha na casa, várias pessoas estranhas saindo, conhece todos os acusados e eles frequentavam a casa de Eliseu. A polícia chegou sem nada nas mãos e depois foi atrás na busca e ao terminar a polícia apresentou os objetos apreendidos. Sendo
estivesse escondendo a balança que foi encontrada, ainda que na farda, seria possível ver nas mãos mencionadas. Há também que se notar que a quantidade de droga apreendida, quando da apreensão dos acusados do posto policial, o auto de apreensão, o laudo de constatação preliminar, descreve a quantidade de 19 kg de cocaína e 205 gramas de maconha. É descabida qualquer alegação de que tal quantidade seria utilizada para o próprio uso, tendo em vista a quantidade assoberbada do material apreendido. Essa quantidade de droga, devidamente embalada e separadas em pequenas porções, são típicas da comercializadas por traficantes, pois desta maneira fica mais fácil o manuseio no momento das vendas. Além do mais, o conteúdo do auto de apreensão mostra o petrecho utilizado pelos acusados para comercializar as drogas, que no caso é a balança. Tal objeto é característica da comercialização de drogas do mero usuário, que não porta tal elemento. Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência. Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido. Aí eu coloquei duas jurisprudências. Não precisa ler. Como se percebe o conjunto probatório... Ou vocês querem? Não. Como se percebe, o conjunto probatório demonstra que os réus praticaram a conduta ilícita descrita na denúncia. Não há, pois, que se falar tanto na ausência de provas, quanto na aplicação do princípio indúbio pro réu, porquanto há elementos suficientes para se concluir pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus. Nesse contexto, não há dúvida de que os acusados, efetivamente, além da quantidade apreendida no automóvel, tinham em depósito na residência de Eliseu substâncias entorpecentes sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Aliás, de uma análise aprofundada de todos os elementos de prova colacionados nos autos, conclui-se que os acusados tinham depósito a droga para comércio ilícito. Ora, nem mesmo as declarações dos acusados foram coerentes. Risível é a atitude dos acusados ao afirmarem que iriam consumir 19 kg de cocaína. Certo é que não se discutiu a defesa de demonstrar a veracidade da justificativa apresentada pelo acusado, que, como se vê, restou completamente isolada no acervo probatório corrigido para os autos. A residência, bem como o automóvel, efetivamente eram dos acusados de Eliseu, conforme comprovado nos autos e depoimento pessoal. Em outras palavras, absolutamente nenhum elemento de prova respalda a versão de que os acusados seriam apenas usuários, como alegado pela defesa. Aliás, o policial militar ouvido e juiz afirmou que os acusados eram os proprietários das drogas apreendidas. Sendo o crime de ação múltipla, basta para sua consumação uma das figuras descritas no artigo 33. Assim já se decidiu os tribunais. Mais duas. O conjunto probatório credencia um decreto condenatório contra os acusados, posto que a prova colhida está em perfeita harmonia com os fatos narrados na denúncia. As provas são firmes, convincentes e produzidas conforme a legislação aplicável à espécie. Logo, não há que se falar em absolução. Quanto ao crime do artigo 35, segundo a jurisprudência dominante, para a configuração de associação ao tráfico, deverá ser comprovada a prática reiterada de atos de mercância pelos envolvidos, o que não restou comprovado na espécie. Quanto ao delito no artigo 288 do Código Penal, em relação a este crime, embora tenha havido indícios de formação de quadrilha, tanto que justificaram o oferecimento da denúncia quanto a tal delito, no decorrer da instrução não se formou um conjunto probatório suficiente a permitir um decreto condenatório. Não há prova nos autos do veículo associativo estável e permanente dos componentes da quadrilha. Aí a jurisprudência fala acerca do artigo 35, que é o mesmo. A única comprovação que se tem é de que os acusados promoveram e dirigiram as atividades materiais configuradas e a agravante genérica prevista no artigo 62, inciso 1. Dessa forma, é de rigor a absolvição dos acusados no tocante ao delito de formação de quadrilha ou associação ao tráfico. Dispositivo. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Eliseu Gonçalves de Oliveira, Vanderlei Carvalho, Zebedeu Cardoso e Robson Garcia do Nascimento nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006. Passo a dosimetria da pena. Foram dois condenados em uma dosimetria, dois não, só posso juntar? Quanto com relação aos acusados, Eliseu Gonçalves de Oliveira e Zebedeu Cardoso, culpabilidade.
É plenamente imputável e agir livre de influências que pudessem alterar sua potencialidade e capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de acordo com ela. Antecedentes. Os réus possuem antecedentes. Conduta social, não é boa, declarou-se envolvido com drogas. Personalidade comum. Motivos. Oferir lucro fácil com mercância, desfavorecendo-lhe tal circunstância. Circunstâncias e consequências do crime. As consequências do crime de tráfico de drogas são graves, vez que se destina principalmente à juventude, desestruturando os lares e a sociedade. O comportamento da vítima, em caso a sociedade não contribuiu ou facilitou a ocorrência do crime, favorecendo o acusado e, por outro lado, a vítima e o próprio Estado. Ponderadas tais circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 8 anos de reclusão e a pecuniária de 800 dias multa, fixando o dia multa em 1/30 do salário mínimo. Inexistem atenuantes a serem examinadas. Faço incidir a agravante da reincidência, aumentando-lhe a pena de 1 ano de reclusão e 50 dias multa. Requeriu a defesa a aplicação do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343, para que seja reduzida a pena aplicada. No entanto, o réu não é primário, descabendo a redução. Assim, concretizo e torno definitiva a pena privativa de liberdade aos réus Eliseu e Zebedeu em 9 anos de reclusão e 850 dias multa. Fixe o regime inicialmente fechado nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 11.467, considerando a grave quantidade de droga apreendida com elevado potencial lesivo, demonstrando a periculosidade dos agentes. Descabe qualquer substituição de pena em razão da pena aplicada. Nega ao réu o direito de recolher a liberdade devido à natureza do delito, recomendando-a na prisão em que se encontra. Com relação aos acusados Vanderlei Carvalho e Robson Garcia do Nascimento, culpabilidade é penalmente imputável e agir de influências que pudessem alterar sua potencialidade e capacidade de conhecer a ilicitude. Os antecedentes, a conduta social e a personalidade são os mesmos. O citado motivo constitui o lucro fácil, desfavorecendo-lhe tal circunstância. As circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao crime praticado, a vítima é o próprio Estado. Ponderadas tais circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 8 anos de reclusão e a pecuniária em 800 dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo. Inexistem atenuantes a serem examinadas, bem como agravantes. Requereu a defesa a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 843, para que seja reduzida a pena aplicada, descabe a redução. Existe causa especial ou genérica do aumento de pena a serem examinadas. Assim, concretizo e torno definitiva a pena relacionada aos réus Vanderlei e Robson Garcia. Eu estou juntando. Concretizo e torno definitiva a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão e 800 dias. Fixo o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 464 de 2007. Fixo o regime inicialmente fechado, considerando a grande quantidade de droga apreendida com elevado potencial lesivo, demonstrado a periculosidade dos agentes. Descabe qualquer substituição de pena em razão da pena aplicada. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Todos eles? Todos eles. Acabou? Pera, não. É porque eu estou diminuindo aqui umas 5 laudas. Tem mais ainda? Determino a destruição da droga apreendida, devendo a autoridade policial proceder à incineração na presença do representante do Ministério Público e da autoridade sanitária competente mediante auto circunstanciado e após a perícia realizada no local da incineração. Quanto aos bens apreendidos das folhas X, determino sua destruição certificando-se dos autos. Transitada essa decisão em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, comuniquem-se ao TRE-MG, despeça-se guias de execução, inclusive na execução penal provisória. Oficia-se a autoridade policial, publique-se registro. Você comunicou o TRE, mas você não falou expressamente que está suspendendo os direitos políticos dele. Mas aí a secretaria, eles sabem. A secretaria sabe que tem que fazer o papel do juiz. A secretaria, tem juiz que coloca só a secretaria para manter os cabidos? Não, mas... Acabou?